Olá, mais uma vez aqui no canal. Hoje a gente vai estar lendo o Evangelho de Marcos, né? Vamos ler o capítulo 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento, para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Em verdade vos digo. Perdão. No 8 diz assim: Eu, em verdade, tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Jerusalém da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz nos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Elias esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejas pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando ali um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai, Zebedeu, no barco com os jornaleiros, foram após ele. Vou parar aqui um pouquinho para explicar isso aqui. Eu já falei a respeito disso em outro vídeo anterior, falando assim que às vezes a gente lê, né, e não entende por que Jesus ele passava e chamava aqueles rapazes e eles seguiam, deixava tudo e seguia, né? A gente ficava sem entender, nossa, né? Por quê, gente? Porque naquela época, todos os jovens da época, eles ficavam, eles queriam ser chamados pelo para que como que fala, qual é o nome pelos rabinos, né? Jesus era um rabino, tá? E aí eles esperavam ser chamados pelos rabinos para que fossem ensinados as leis, né? Naquela época era o sonho de todos os jovens. E eu quero falar para vocês assim, embora a gente assista filme que mostra um Jesus já idoso, que mostra os seus discípulos idosos, gente, na realidade não era assim. Esses rapazes, eles eram muito jovens, tá? A Bíblia não entra em detalhe a respeito disso, mas eles não eram idosos como mostra os filmes. Eles eram, quando Jesus começou a chamar cada um deles, a gente sabe que Jesus começou o ministério em torno de 30 a 33 anos, certo? Por aí. Então, os discípulos, geralmente, eles eram mais jovens do que o seu mestre. Então, esses discípulos, eles eram bem mais jovens. Então, o que acontece? Quando o rabino passava aqui, chamava, eles largavam tudo, né? Largava tudo lá e seguia. Então, assim, a família já sabia disso, a família já queria isso também, que todos os seus filhos eles fossem levados para a sinagoga para que fossem ensinados a lei por rabinos. Tá bom, gente? E entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como tendo autoridade e não como os escribas, né? O nosso Jesus. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Viste destruir-nos, bem sabemos que é o Santo de Deus.
e repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E logo se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Quem é este que ordena os espíritos imundos e lhe obedecem? E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo se lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e, levando-a imediatamente, a febre a deixou e serviu-os. Parar mais um pouquinho aqui, né? Que está falando que a sogra de Simão, Simão Pedro, né, ela estava doente, ele já era casado. A gente sabe que no costume daquela época eles se casavam muito cedo, né? Tanto o homem como a mulher se casavam muito cedo, né? Principalmente a mulher. A mulher casava o que era em torno de 12, 13, 14 anos, ela já estava casada, né? E o homem na lei judaica, gente, um rapaz, a partir de 12 anos, ele já é considerado um adulto. Foi por isso que quando Jesus, ele estava ali no templo, quando ele era menino, em torno de 12 anos, ensinando a todos ali no templo, que todos ficaram admirados da doutrina dele. Por quê? Porque todos, ele já tinha 12 anos, então todos consideravam ele como um adulto. Tá? A partir de 12 anos, os israelenses eles já são considerados como adultos, tá? Então, provavelmente, com certeza, eles se casavam muito cedo, né? Isso era normal para a época. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram em todos os que se achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que ali se achavam enfermos, de diversas enfermidades, e expulsou muito demônio, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E chegando no Simão, os que com ele estavam, e achando-lhe, disseram: Todos te buscam. E ele lhe disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que ali eu também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas dele por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Você vê que Jesus ele tinha um hábito que a gente deve ter também. Jesus, ele toda vez ele pregava, ele expulsava demônio, ele curava, ele acrescentava discípulo, né? E ele, gente, ele tinha esse hábito maravilhoso. Ele se retirava sozinho para um lugar e ali ele orava ao Pai, buscava a presença do Senhor, porque ele entendia, mesmo sendo Deus, ele entendia que ele precisava da direção do Senhor. E interessante isso, porque às vezes a gente se acha muita coisa, né? E Deus começa a usar, começa a achar muita coisa, começa a deixar Deus para lá, né? E, queridos, a gente tem que entender e fazer esse hábito aqui um hábito na nossa vida que é maravilhoso, porque toda vez que Jesus ele estava à frente do trabalho, ele depois ele se retirava, ele se escondia para debaixo das asas do Pai e ali buscava a presença do Pai, buscava direção, buscava fortalecimento, porque gente, mesmo ele sendo Deus, nunca se esqueça que Jesus ele se esvaziou dele mesmo, ou seja, ele era 100% homem, 100% Deus, certo? Certinho. Só que ele deixou, como Deus, ele deixou tudo aquilo que ele era Deus, ele deixou no céu. Esse que fala se esvaziar. Ele saiu, tirou tudo de Deus e deixou lá no céu, sabe? Deixou lá guardadinho. Então, ele estava aqui, embora ele visse os pensamentos, ele conhecia as pessoas, ele ainda estava como Deus aqui, mas o seu poder total ele deixou lá no céu, né? Então Deus ele precisava que quando ele precisava nos mostrar e fazer para que nós víssemos e fosse nossos exemplos, porque o nosso Senhor é o nosso maior exemplo, ou seja, então toda vez que ele estava em frente do trabalho, ele fazia a vontade do Pai, ele pregava, ele expulsava demônio, ele curava, mas ele ia para o cantinho dele para buscar a presença do Pai, para ser mais cheio da presença do Senhor, do Pai, para ir continuar a obra. Então, isso é um mandamento. A gente precisa, todas as vezes que a gente é usado pelo Senhor, a gente tem que se esconder nele, né, para se encher dele, para nos esvaziar de nós mesmos e nos encher mais da presença de Deus, para que como humano, gente, a gente pode se achar muita coisa, né? Esquecer que a gente não é nada, a gente só é imagina-se
Se o instrumento lá do cirurgião, na hora que ele está realizando, o médico está realizando ali um processo, é o médico que realiza, né, a cirurgia. Imagina se os instrumentais resolvessem dizer assim, não, eu opero sozinho, eu não preciso desse médico aí. Não, eu faço tudo sozinho. Imagina o estilete, né, que faz a abertura, não sei como que chama aquele lá, se é estilete mesmo, não sei. Mas a pince falando, não, eu realizo a cirurgia sozinha, não existe isso, gente. A gente tem que pensar nisso, a gente é só um instrumentozinho, tá? E quem faz todo o processo é Deus. Não existe um instrumentozinho trabalhando sozinho, gente. Já pensou você ver um instrumento andando sozinho aí, você vai sair correndo, certo? Então, é isso. E aproximando-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendendo a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertiu severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém. Porém, vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecerá, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na sinagoga, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Até aqui, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Fique com Deus.